Gente, a fisioterapia desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e bem-estar, atuando tanto na prevenção e no tratamento de diversas lesões. Através de técnicas e exercícios específicos, a fisioterapeuta busca restaurar a função e aliviar a dor e prevenir, novas lesões. Sobre esse assunto, eu converso agora com a fisioterapeuta, a Natália Queiroz. Natália, seja bem-vinda, querida. Que bom você mais uma vez aqui em casa. Eu que agradeço, Cleide. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Ah, imagina. Senta aí, vamos bater um papo. Então, terminadas as Olimpíadas, domingo, que festa maravilhosa, hein? Foi bonito, né, Cleide? Nossa, linda demais. Foi a nível de Paris, né? A nível de Paris. Tanto a abertura quanto o encerramento. Não, e o encerramento foi totalmente diferente, foi né? Totalmente diferente. Surpreendente, como sempre. Bom, a gente fica até preocupado mesmo quando a gente está assistindo essas Olimpíadas, principalmente a nossa Rebeca, dando aqueles pulos e de repente, falei, meu Deus do céu, quando vem a coisa de mãe e de vó, né? Ai, meu Deus, luxou. E agora, como é que vai ser? Machucou. Machucou, ai, meu Deus do céu. Ai. E essa preocupação, logicamente, eles têm todo um corpo de pessoas para atender esses atletas. Uhum. Mas no dia a dia, perfeito. Como é que trata essas lesões? Bom, Cleide, primeiro é bom a gente falar assim, as pessoas se preparam, na verdade, uma vida toda, né, para ir para uma Olimpíada. Então, assim, a Rebeca mesmo, ela participa, ainda mais nesses últimos anos, ela teve várias lesões, inclusive do joelho, né, de ligamento do joelho. E mesmo assim conseguiu estar nas Olimpíadas, estar em alto rendimento e ainda trazer medalhas para nós. E é muito importante a gente falar isso, assim, a preparação das pessoas, ela é muito importante. Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente precisa se preparar. Ah, por exemplo, a gente teve agora recente a festa de Trindade. Eu quero ir a pé daqui de Goiânia até Trindade. Mas eu vou fazer isso amanhã? O ideal seria que eu me preparasse para isso. E aí a gente estabelecer ali um monte de recursos que a gente tem, tanto na fisioterapia, quanto na própria educação física, quanto com o próprio médico, para poder ter esse processo de assistência. Uhum. E como você mesmo disse, as pessoas não chegaram lá e não estão lá sozinhos, elas estão junto com uma equipe multidisciplinar e uma equipe ali que está dando essa assistência. Então eu acho que a primeira coisa é as pessoas perceberem que assim, nós precisamos nos preparar para as determinadas funções, para determinados sonhos, para os determinados objetivos. E cada um de nós, na sua individualidade, ser bem preparado para isso. Por exemplo, eu tenho 68 anos de idade e eu faço um programa e eu não estou aqui simplesmente 1 hora no programa, eu chego aqui 8h30 da manhã, que aí eu vou fazer um monte de coisa, vou escrever esses textos aí que vocês veem na abertura do programa e vou fazer um monte de coisas que são inerentes ao meu programa. Então eu preciso sentar aqui com você, eu preciso levantar, eu preciso andar, eu tenho que sair daqui e ir para ali, eu tenho que me preparar também. Com certeza, Cleide. E aí é até bom você falar, para você fazer um programa que dura um determinado tempo, na verdade você faz um trabalho durante, e eu tenho certeza que depois, porque aí você vai analisar tudo que foi feito e você vai rever, nossa, aquilo ali podia ter sido melhor, aquilo ali poderia ter sido diferente, a minha postura e etc. Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem isso, né? No dia a dia, a gente tem as nossas demandas do dia a dia, a gente tem as demandas específicas do esporte, de alto rendimento, mas dos esportes do dia a dia, mas todos nós precisamos estar com o corpo preparado para essas necessidades. E essa preparação, Cleide, ela não é só um dia antes, né? Você mesmo não prepara um programa num dia antes, você prepara e tem todo um planejamento ao longo do tempo para isso. Então, eu acho que isso é a importância da gente deixar para as pessoas terem essa consciência que a responsabilidade delas existem e nós precisamos ter um prazo para a gente poder ter esse processo de preparação mais eficiente. Acho que toda vez que você veio aqui, ou se alguma das vezes que você veio aqui, eu sempre estou falando das costureiras. Primeiro, porque eu amo a Joana, minha costureira, ela é uma fofa, e eu acho uma profissão tão bela. E é uma profissão que é tudo para mim que transforma, que você pega um pedaço de pano e aquela coisa transforma nessa blusa linda, nessa calça bonita, na minha saia. Então eu acho tão mágico isso. E elas têm que ter muito, eu acho que elas têm que ser muito valorizadas. E só que a profissão delas é curta, porque tá chegando ali aos 50, aos 60 anos, já tá encurvando, eu não aguento mais nada não e tal. Se eu tiver o preparo, eu vou ser costureira, eu tenho que me preparar para ser uma costureira
de alto rendimento, porque cada dia que passa está mais rara essa profissão. Perfeito, perfeito. Então tem que ter um planejamento para isso também. Um planejamento corporal, né? Assim, a gente, e é muito interessante você comentar isso. E, Cleide, a gente tem toda uma estrutura hoje no mercado para preparação para a gente se tornar um bom profissional, né? Para a gente se tornar um médico, para a gente se tornar um costureiro, para a gente se tornar um farmacêutico. A gente tem toda uma preparação intelectual, mas Certo. e a preparação física, ela não acontece. A preparação física, ela não acontece com o mesmo grau de importância e nem com a mesma celeridade, né, que deveria acontecer. Para a gente poder estar apto, para a gente poder desempenhar aquela função. E lógico, se eu tenho uma diferença do que eu tenho de capacidade para a demanda que eu estou absorvendo, não, eu trabalho longas horas, mas eu não tenho um corpo preparado para isso, porque eu nunca me preparei para isso, né? Nunca preparei uma coluna, nunca preparei um joelho, nunca preparei um ombro, uma cervical. Então aquilo ali não tem jeito, o nosso corpo ele vai reclamar. Eu brinco que a gente vai perder o equilíbrio dessa capacidade de demanda, a demanda vai ser muito alta, a nossa capacidade não necessariamente vai acompanhar e a gente vai se deparar com as nossas dores, com as nossas lesões. Então todos nós, independente das nossas profissões, deveríamos nos preparar para ela, não só intelectualmente, como é muito valorizado hoje no mercado, mas a gente precisa nos preparar fisicamente falando. E chama até atenção para uma coisa, Cleide, que a gente fala da questão da educação, a gente fala das crianças, né? Já que você está comentando de criança aqui, a gente observem o filho de vocês, né? Observem a filha de vocês. Na escola que ele estuda, como é que é essa cadeira? Antigamente, pelo menos na minha época, a minha cadeira era aquela cadeira só de um lado, só de um braço. Então, aquilo ali por si só, olha, só de eu ficar assim, Cleide, o que eu estou fazendo? Eu estou há 15 anos estudando numa escola que eu tô com essa postura durante 4, 5, 6 horas por dia. Vai ficar com defeito. É lógico que a gente vai ter uma escoliose, por exemplo. A criança carrega uma mochila. Uma coisa é ela carregar a mochila dos dois lados. Outra coisa, a maioria tem o hábito de carregar a mochila mais de um lado só do que do outro. E a outra, a gente carrega a mochila nas costas. As pessoas não carregam a mochila na frente, porque isso também seria uma forma de distribuir melhor esse peso que essa criança vai adquirindo e vai tendo que lidar ao longo dos anos. Ou seja, todo um processo de preparação para esse corpo ser mais funcional, mas para esse corpo ter mais saúde, ele deveria estar acontecendo, ó, Cleide, há muito tempo atrás, né? Ainda bem que a fisioterapia tem evoluído muito, né? E a consciência das pessoas também. Através de um programa como o nosso, através de leituras e através também do Instagram, eu tenho visto muita coisa interessante. Fisioterapias para bebês. Sim. Fisioterapia para a pessoa que saiu de um problema de AVC, por exemplo, que perdeu essa mobilidade e pode voltar com insistência. Agora tem uma coisa. Tem muita gente que desiste no meio do caminho, que fala que é enfadonho. Mas se não fizer, ele é cumulativo. Perfeito. Na verdade, assim, é disciplina, né, Cleide? A gente precisa ter disciplina para o que a gente quer ter na nossa vida. Não, eu quero ter saúde. Então, você precisa ter uma disciplina para você manter a sua saúde e melhorar a sua saúde. A gente estava aqui agora há pouco com um médico pneumologista que justamente falando das questões dos hábitos de vida, que é o tabagismo, que vai influenciar na ausência de saúde. Isso é uma decisão, né, Cleide, que todos nós temos. Ou seja, a gente às vezes faz as nossas escolhas, não é só porque a gente gosta, mas é porque a gente precisa. Sim, né? sim. Então, assim, e a gente fazer exercício, a gente cuidar da postura, a gente cuidar dessa capacidade física, já que nós estamos lidando com uma população que está envelhecendo e que quer envelhecer bem, é uma decisão e a gente tem que fazer por onde a gente conseguir ter o que a gente quer lá na frente, que é manter-se ativo. Eu tenho uma psicóloga aqui no nosso programa que diz que a geração Z vai chegar a mais de 100 anos, mas vai chegar bem, por conta da consciência, né? Sim. Alimentação, exercício físico, cuidar quando estiver doente, fazer a coisinha certa, medicamento certo, fisioterapia certa. O tanto que é fundamental a fisioterapia no pós-cirúrgico. Nossa, sem dúvida. E assim, para qualquer cirurgia, Cleide, é bom a gente falar isso. Gente, qualquer cirurgia. A fisioterapia, ela ajuda numa cirurgia de vesícula. A fisioterapia ajuda numa cirurgia de apêndice. Bariátrica. A fisioterapia ajuda numa cirurgia bariátrica, numa cirurgia de cesariana, que o povo acha até que não é cirurgia, né? Mas é cirurgia. Como não? Né? Mas muita gente fala não assim, foi você que foi cortar
cortado. Pois é, muita gente fala assim, não, porque eu tive 3 filhos. Não, você já fez cirurgia? Não, nunca fiz cirurgia. Como não? Mas aí, mas qual foi a via de parto? Ah, foi cesariana. Eu falei, então, cesariana é uma cirurgia, né? E é das mais chatas. É das mais agressivas, né? Então, assim, tudo isso, gente, a fisioterapia, ela pode entrar com um papel fundamental para poder auxiliar, primeiro, na prevenção de alguma complicação, na prevenção de outras dores e outras lesões e, acima de tudo, conseguir restabelecer a função daquela estrutura, restabelecer um bom processo de cicatrização. Outra coisa, Cleide, que já que você tocou nesse assunto, que a gente precisa também falar em uma cirurgia muito comum que a gente vê nos dias de hoje. Cirurgias cardíacas, por exemplo, né? Gente, existe fisioterapia cardiopulmonar, né? Existe fisioterapia para restabelecer todo um processo de qualidade do pulmão, de um coração. E aí eu vou prevenir também uma complicação naquela cirurgia. E cirurgia, sim, às vezes é cirurgia, a colocação de um stent, mas, por exemplo, um próprio exame, que é um cateterismo, que é um procedimento invasivo e que muitas vezes a gente vê pacientes que fizeram e podem ter algum tipo de repercussão. Então, assim, quer dizer, a gente está falando, gente, de hoje ter uma profissão que cuida, Cleide. Acima de tudo, ela cuida. Ela cuida de quê? De tudo que você precisa para você poder ter saúde. E aí, o que você vai precisar, é lógico que você vai ter que procurar um profissional capacitado para isso. Mas a gente consegue atuar hoje em diferentes frentes para a gente poder cuidar e a gente poder prevenir lesões e dores lá na frente. Principalmente dores. E quantas vezes, fala para mim a verdade, você que está me vendo aí agora, convidou você para ir no shopping, por exemplo. Mãe, a mãe está com 60 anos. Mãe, vamos no shopping. Ah, eu não vou não, sabe por quê? Porque eu tô com uma dor de cabeça, inventa uma desculpa. Mas, na verdade, ela queria usar um saltinho para ficar mais elegante no shopping. Quando ela lembra que a filha anda demais e ela vai ter que andar demais, ela inventa a história. Perfeito. Mas, na verdade, ela tá com dor e não quer falar, não é? Excelente, excelente. E assim, Cleide, aí vamos lá. Ir no shopping. Que seja fazer lá, porque a gente tá lá também, às vezes comprando, às vezes até vai comer alguma coisa, ou vai no próprio cinema. Você fica lá 4 horas, 5 horas. De boa. Tranquilo, você nem vê o tempo passar. Na verdade, você entra de dia, você sai já tá à noite, né? Gente, e aí, qual que é a preparação que você fez para isso? Qual a preparação que você fez para andar muito? Qual a preparação que você fez para ficar longos períodos sentado? Porque tudo isso também é uma preparação que deveria ter acontecido, né? Quando não faz, dá desculpa. Aí a gente dá desculpa. E aí você colocou a questão do salto. Eu chamo muita atenção também com essa questão do salto, que muitas pessoas me perguntam assim, Natália, o problema é o salto? Não, o problema é você estar apto para usar aquele salto. E é lógico que tem diferença. Um salto plataforma, que ele é mais uniforme, é totalmente diferente de um salto agulha, né? De um salto que eu tenho uma diferença de altura do calcanhar para a região dos dedos. Só que eu chamo uma outra atenção, Cleide. Ah, não, mas então eu vou colocar um tênis para poder fazer uma caminhada. A gente tem um monte de tênis que tem um monte de amortecedor e que tem diferença de altura. O calcanhar ele é mais alto que a parte da frente. Então, quer dizer, não é que tênis é bom para todo mundo e não é que o salto é ruim para todo mundo. Depende da sua característica e de você estar com essa característica bem trabalhada para você conseguir fazer as suas funções sem ter nenhum tipo de repercussão. Então você que morre de inveja de quem usa salto porque você não consegue, o problema não é o salto, viu? O problema é a preparação. É a preparação. Tá vendo tanto que a fisioterapia é importante, gente? Vamos desmistificar isso aí e achar que é enfadonho, que é chato, que é repetitivo. Mas olha, você come feijão e arroz todo dia e não acha ruim. E é repetitivo. E não enjoa. E é repetitivo. E a gente agora viveu esse exemplo nas Olimpíadas, né, Cleide? A gente tem ali as pessoas que se preparam, na verdade, ao longo da vida toda, para viver um momento de luz, né? Para viver um momento ali que, sei lá, você tem segundos. Vamos colocar do corredor ali de alto rendimento, né? De velocidade. A pessoa está se preparando há anos para poder passar ali alguns segundos para conseguir alcançar um resultado. Ou seja, gente, a gente está falando que um corpo, ele responde. Ele precisa ser bem estimulado para isso. E a gente lida aqui também com muitos idosos, todo mundo quer envelhecer. Mas todo mundo quer envelhecer bem, todo mundo quer envelhecer com uma independência, todo mundo quer envelhecer sem depender de ninguém para se alimentar, para tomar banho, para se higienizar. Mas isso tudo tem que ter tido e tem que ser feito um processo de preparação. Quando você falou da questão da geração Z, Cleide, eu acho que hoje, assim, nós temos uma característica que a gente está vivendo o acesso à informação. Gente, hoje é muito fácil, você tem um Instagram, você tem uma televisão, que você tem conteúdo ali de qualidade, você tem um Google, que eu brinco até que é o Dr. Google, né? Porque qualquer dúvida você vai lá. É verdade. E aí ele te dá alguns esclarecimentos. Ou seja, o que falta muitas vezes, Cleide, é a ação.
Então, assim, informação eu tenho, mas eu preciso ter uma atitude para poder aprender essa informação, mas acima de tudo, o que eu vou fazer com ela? Porque também não adianta só a gente saber, se conscientizar, mas a gente não se movimentar. E é um movimento, né, que faz com que a gente saia do lugar que a gente está e vá para um lugar diferente. Olha, eu vou até misturar as coisas aqui com o tabagismo, isso que nós estávamos falando, porque também a fisioterapia recupera. Recupera, ajuda, assim, previne. O doutor comentou sobre uma das doenças que tem uma alta incidência, que é a famosa doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que é a DPLC, que é um enfisema ali, como vulgarmente as pessoas conhecem. E é uma doença, gente, que acomete muitas pessoas e ela gera uma incapacidade muito grande. As pessoas, Cleide, elas têm dificuldade na respiração, elas levantam daqui para ir dar 2 passos para ir no banheiro. Então, quer dizer, a fisioterapia ela tem a possibilidade de auxiliar nesse processo de melhora da condição respiratória e, consequentemente, da condição física, né? Só que eu também não preciso deixar chegar nesse ponto. Aí, outro aspecto, o fogão a lenha. Lógico que talvez hoje não seja uma realidade tão grande para as pessoas, mas assim, eu venho de uma criação, né, que a minha avó viveu isso. Ela cozinhava durante 30 anos no fogão a lenha. Então, assim, não é nem só também a questão do cigarro, né? Mas é de tudo isso que na nossa rotina pode prejudicar esse processo pulmonar, esse processo cardíaco, que acaba que gera uma sobrecarga no coração e que a gente na fisioterapia pode tratar, pode prevenir e pode melhorar essa saúde. Então, gente, ó, veja a fisioterapia com mais amor, porque ela pode te salvar. Em muitos aspectos. Querida, obrigada por você ter vindo. Por tudo. Bom demais.